Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma alegria receber você em nossa casa, aqui na Boa Vontade TV. Está no ar o Assunto é Jesus e o nosso tema de hoje foi escolhido por nossa audiência. Você lembra que há algumas semanas nós lançamos uma enquete no Instagram da Boa Vontade TV? Pois bem, chegou o dia de revelar qual o tema mais votado pelos seguidores da nossa programação no Instagram. Passando aqui para dizer que nós precisamos da sua ajuda para fazer o Assunto é Jesus. É o seguinte, você vai escolher o tema para ser debatido no programa. São 3 opções, clique na sua favorita e, é claro, participe todos os dias às 17 horas, 5 da tarde, aqui na Boa Vontade TV. E a votação ficou assim, com 50% dos votos, o tema escolhido foi reencarnação. E aí a nossa equipe se desafiou a buscar na Bíblia Sagrada uma prova dessa lei universal, a reencarnação apresentada em uma profecia bastante clara sobre qual o rumo estabelecido pela providência divina para a humanidade. Para onde estamos caminhando? Por que é importante pensar nas oportunidades que são renovadas a cada vida no plano material? Porque a reencarnação é isso, é uma nova chance de viver aqui na Terra, porque nós somos essencialmente espíritos eternos, mas passamos por aprendizados, recebemos novas lições cada vez que vemos aqui a esse plano. Você pode interagir também pelo WhatsApp da Boa Vontade TV, você já sabe qual é, aparece aí na nossa tela, código 11 99801 1242. Código 11 99801 1242. E nós queremos saber se você já pensou sobre a reencarnação e, na sua opinião, por que nós não lembramos de vidas passadas? Eu vou aumentar aqui a provocação. Será que nós não nos lembramos mesmo? Vamos pensando sobre isso, daqui a pouco buscando inspiração na Bíblia Sagrada. Antes, o nosso brado de disposição no bem e fé realizante. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. E qual é o tom do nosso estudo hoje sobre a lei da reencarnação? É esse que nós encontramos aqui no 3º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na página 101. Um destaque para uma definição do irmão Paiva, presidente pregador da religião do 3º milênio, porque há quem reaja imediatamente a esse tema, imaginando que nós vamos falar aqui sobre o resgate kármico, portanto, uma possível punição de uma justiça maior, cobrando de nós por nossas falhas. Será que nós viemos à Terra realmente apenas para ser punidos? Para receber a repreensão de erros do nosso passado? Observe aqui a resposta da Religião Divina, página 101. Escreve o irmão Paiva: todo padecimento é criado por nós, quando estamos em desequilíbrio com as potentes leis da fraternidade ecumênica. Se fizermos por merecer, e a misericordiosa lei universal da reencarnação concede a todos nós a plena oportunidade de corrigirmos-nos, o que nos aguarda é o melhor possível. Prestou atenção? O que nos aguarda é o melhor possível, passando por essas diferentes fases representadas por diferentes vidas na Terra. Vou apresentar para você as nossas convidadas de hoje, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a irmã Aline Cassuriaga, pregadora ecumênica da Religião Divina, e direto de Uberlândia, Minas Gerais, a pregadora ecumênica da Religião do Amor Universal, Vanusa Ribeiro. Eu começo cumprimentando a nossa irmã Vanusa. Deus está presente.
Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma alegria estar aqui na Boa Vontade TV para falar de assuntos tão elevados, sempre à luz da espiritualidade ecumênica, Gisele. Irmã Aline, muito obrigado também por sua participação aqui no Assunto é Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, que o irmão Paiva, criador desta comunicação, que é 100% Jesus, assim oferece a todos nós para entendermos ainda mais sobre estes temas tão profundos, à luz da espiritualidade ecumênica, à luz da quarta revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muita gente certamente curiosa para saber qual a passagem bíblica escolhida para o programa de hoje na defesa da lei universal da reencarnação. Vou me sentando aqui, estamos em casa para iniciar o nosso estudo de hoje, que você já sabe, acontece sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do sábio dos milênios, Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Você pode abrir a sua Bíblia Sagrada na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. É um relato bastante interessante e aqui nós precisamos observar que historicamente João, o evangelista profeta, ouviu todos esses ensinos do educador celeste, esteve ali testemunhando toda a vida missionária do Cristo em sua primeira vinda visível à Terra. Então, tudo aquilo que conseguiu registrar em seus relatos no Evangelho, também nas cartas que estão publicadas aqui na Bíblia Sagrada e o que podemos dizer do Apocalipse, esse relato espiritual profético, tudo que está aqui reunido é resultado dessa experiência pessoal, desse contato direto com o Cristo vivo. Então vamos ao que ele anota em sua carta, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículos de 1 a 6, com o título Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo, não conheceu a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Vou repetir esse versículo 2, porque ele é uma das chaves para entendermos a lei da reencarnação. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, da mesma forma que Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive em pecado.
Irmã Vanusa, alguém que tenha um primeiro contato com esse texto pode se colocar fora dessa condição. Ah, mas eu não me enquadro aí, eu não sou santo, a minha vida não é nenhuma santidade. Então, esse recado não é para mim, mas o que nós precisamos observar aqui, irmã Aline, que não estamos falando de uma condição estática. Não é algo que se elege para apenas um momento da nossa trajetória. O que João consegue descrever aqui é esse processo, é um caminho bastante longo, porque ele está falando da nossa jornada espiritual. Um dia haveremos de ser semelhantes no comportamento ao próprio Deus. Isso não dá para conquistar em uma só vida, daí a reencarnação como oportunidade. Exatamente. O irmão Paiva até tem um ensinamento dele que ele diz assim: reencarnação não é punição, mas oportunidade que Deus concede a todas as criaturas. Então, quando a gente passa a entender que esta é uma oportunidade, estamos aqui na Terra passando por uma experiência material necessária para a nossa evolução. Agora, a misericórdia divina, esta é sempre presente em nossas vidas. Tanto é que destacavas aí, Gesiel, durante a tua leitura, este versículo 2. Sim. Agora somos filhos de Deus. Ora, se pegarmos de acordo com o que nos explicam as Escrituras Sagradas e a religião divina, também nos traz aí sempre como uma grande reflexão que Deus é Espírito. Assim, Jesus revelou a própria mulher samaritana no poço de Jacó e entrou para a história da humanidade nas Escrituras Sagradas. Mas este Espírito, portanto, que é eterno, e se nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus, que está lá no princípio das Escrituras Sagradas, no primeiro livro ainda na Gênesis mosaica, é porque somos também Espírito, momentaneamente passando por este processo aqui na Terra de evolução, como uma grande oportunidade de um aprendizado. Se a gente pensar assim, né, até simploriamente, para que a gente possa chegar lá na faculdade, a gente precisa passar pela educação infantil, pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, pelo ensino médio, até a gente conseguir chegar na faculdade. A gente não pode queimar etapas. Do contrário, o nosso aprendizado não será claro, não teremos o conteúdo para levar, por exemplo, para o mercado de trabalho, para a nossa vida, enfim. Então, olhando para a lei universal da reencarnação, a gente enxerga o amor de Deus para com todos nós quando nos oportuniza esse aprimoramento a cada oportunidade. E daí, a gente sempre fazer o bem por entender que Deus é amor e a gente precisa buscar então este amor que nós temos dentro de nós por sermos filhos de Deus e trazermos aí para as nossas vidas. É mesmo um processo, irmã Vanusa, de aprimoramento. Então, quando nós lemos na Bíblia Sagrada que em nosso horizonte, aquilo que nos aguarda em nosso futuro espiritual é a compreensão desse Deus que é amor, aí nós compreendemos por que o irmão Paiva teve o cuidado de associar a lei universal da reencarnação a algo que é sempre o melhor possível. Não há outra direção para nós. Mas aí alguém vai reagir, irmã Vanusa, mas a humanidade tropeça tanto, ainda comete tantos erros, ainda há tantas situações para serem corrigidas. É exatamente esse o propósito mesmo, o da melhoria constante, do amadurecimento, da correção diária, porque aquilo que nos aguarda é o melhor possível. É verdade, é um processo de construção, de reconstrução da nossa vida, do nosso espírito, para podermos evoluir a cada momento. Como a Aline há pouco falava com a gente aí também sobre um processo, por exemplo, no estudo material, que a criança começa ali no jardim da infância até chegar na faculdade, assim somos nós espiritualmente. Nós precisamos evoluir a cada momento, buscando essa vivência do amor fraterno, solidário, divino, contido nas Escrituras Sagradas, e que o irmão Paiva faz questão de constantemente falar aos nossos corações através das suas palavras, através dos seus escritos, mostrando um caminho a ser seguido por todos nós, que é o caminho do amor. A questão não é você não errar, a questão é você reconhecer o erro e voltar ali às práticas, como nós aprendemos também, das primeiras obras, que seriam isso. A prática da resiliência, da fraternidade, da solidariedade, de buscarmos a compreensão de que somos seres em evolução. E a partir desse
conhecimento, de reconhecermos isso, a gente vai reconhecer as nossas fragilidades, mas também vamos amadurecer a nossa mente, o nosso coração e o nosso conhecimento diário, né, através, seja na vivência no nosso lar, no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar onde estivermos inseridos. Hoje nós estamos conversando sobre a lei universal da reencarnação e a nossa equipe buscou uma passagem bastante interessante da segunda epístola de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Deus é Pai e é santo, seus filhos são também santos. Nós já falamos aqui que o propósito da nossa trajetória espiritual, então nós caminhamos na direção de Deus, que é amor. Mas há duas expressões que aparecem aqui que precisam ser respondidas também: a purificação e a transgressão. Eu volto agora com a participação da irmã Aline Cassuriaga, da irmã Vanusa Ribeiro, sobre a lei universal da reencarnação. A irmã Cristina me fez lembrar desse pensamento do irmão Paiva que está aqui no livro Os Mortos Não Morrem, na página 167, porque ela trouxe uma provocação que é bastante interessante: saber que haverá outras vidas, se é que elas realmente vão acontecer, porque elas fazem parte do nosso merecimento. Nós só retornamos ao plano material se isso for justo à nossa trajetória espiritual. Deus não faz nada sem justiça. Então, se houver novas vidas no plano material, se elas forem do nosso merecimento, se elas forem necessárias, por que é que nós vamos esperar por elas para corrigir as nossas falhas? Vamos começar hoje mesmo. Uma vida nova começa agora. Então, aqui na página 167, o irmão Paiva escreve: escolhas de hoje moldam o amanhã. É necessário cada vez mais conscientizarmos-nos de que a morte não extingue a vida e de que a nossa conduta impacta a saúde espiritual, política e social dos povos. A existência é eterna e contínua. As escolhas de hoje moldam os nossos destinos e os das gerações no amanhã. Então, irmã Vanusa, não esperemos por uma nova chance de progresso de uma vida na Terra. Aproveitemos bem a vida que temos agora. É essa que temos para bem viver. Com certeza. O irmão Paiva, inclusive, afirma no Trono e Altar de Deus, no Templo da Boa Vontade, que todo dia é dia de renovar nosso destino. Então, consequentemente, a nossa encarnação presente, nós precisamos buscar essa compreensão dessa oportunidade que nos é concedida por Deus para que façamos o melhor. Nós queremos viver a paz amanhã, viver o amor em abundância, nós precisamos cultivar isso no nosso coração, esse sentimento, e compartilhar desse sentimento com as pessoas que estão sempre à nossa volta. E procurar cada vez mais nos lembrar dessa responsabilidade, né, do hoje, do agora. E por que agora? É o presente de Deus a todos nós. É a oportunidade que a gente está tendo para moldar o nosso amanhã. Porque é a mesma coisa, a gente buscar assim, um exemplo de família, né? A gente é mãe e a gente pensa assim: nossa, eu quero tanto que o meu filho seja uma pessoa honesta, uma pessoa solidária, uma pessoa fraterna. O que a gente faz com o nosso filho? A gente procura ensinar, compartilhar com eles ensinamentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, os gestos de bondade. E se a gente quer transmitir isso para as outras pessoas, a gente precisa ter isso no nosso coração. Então, é muito importante a gente pensar nisso a todo momento. Não deixar para depois. Senão a oportunidade pode passar, pode deixar de ser vista por nós e de ser aproveitada por todos nós. Então, assim como nós queremos que o outro melhore, que o outro faça o melhor, a partir dessa visão, nós também precisamos olhar dentro de nós e pensar: como eu posso ser uma pessoa melhor? A religião divina sempre desperta esse conhecimento, essa oportunidade no nosso coração. É isso, ninguém está aqui a passeio. Então essa é uma pergunta que precisamos fazer todos os dias. Que compromisso falta ser cumprido na minha agenda espiritual? Saiba disso, você que está acompanhando o Assunto é Jesus. Você tem um planejamento particular
que não foi criado por forças exteriores, foi desenhado por você mesma, por você mesmo. No mundo espiritual você escreveu: minha vida começa assim, vai passar por esses desafios, conhecendo tais pessoas, chegando a esse objetivo. É nessa direção que eu quero caminhar com as bênçãos de Deus. Isso vai acontecer. Eu penso, irmã Aline, que o que nós trouxemos aqui com a ajuda da irmã Vanusa, da irmã Cristina, responde a esse símbolo da purificação que está no versículo 3º da primeira epístola de João, capítulo 3º. No versículo 4º, há um outro elemento que merece a nossa atenção, porque ele vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa transgressão está ligada a uma outra lei diretamente associada à reencarnação, que é a lei de causa e efeito, que vai gerar para nós karmas bons ou negativos, pelos quais nós teremos de responder nessa ou numa outra vida. E essa transgressão, quando assim nós nos colocamos à margem das leis, portanto, as leis que nos levam a sermos pessoas honestas, a sermos pessoas caridosas, a sermos pessoas acolhedoras, a termos empatia, a respeitarmos uns aos outros, a não darmos espaço para os preconceitos, para tudo aquilo que acaba nos distanciando enquanto irmãos em humanidade, nós acabamos por entrar nas transgressões das leis divinas, e a maior delas que é justamente a lei do amor. E quando Deus nos concede esta oportunidade da reencarnação, é para olharmos para dentro de nós, encontrarmos sim as inúmeras possibilidades de vencermos as nossas imperfeições e de irmos adiante, galgando passos maiores, rumo então àquilo que Deus aguarda de todos nós, que é justamente a perfeição, que não será conquistada numa vida só. Então há todo um processo de caminhada, de melhoria, dentro deste aprimoramento que até nós falávamos anteriormente, né? Que não é algo apenas para um momento. Deus não nos pune, mas Ele nos ensina. Se pensarmos, né, nos nossos filhos, quando estamos ali educando eles dentro do lar, não queremos vê-los tristes, mas precisamos dar os limites, precisamos dar disciplina, precisamos mostrar o que é certo e o que é errado para o bem deles próprios. Então Deus nos concede as leis para que as respeitemos e a partir delas desenvolvamos aí o nosso processo de crescimento. Ah, mas não é fácil, né? Alguém pode até pensar assim. Realmente não é, mas se a gente pensar que todo aprendizado exige esforço, exige sim da nossa parte coragem, força de vontade, para tudo na vida sempre foi assim, desde o momento em que nós chegamos aqui no planeta Terra, desde o nosso nascimento, para a gente aprender a se alimentar, para aprender a caminhar, para aprender a falar, a gente teve que buscar muita força e assim a gente foi conseguindo, introduzindo algo que é algo muito natural, assim, para o nosso processo humanamente falando de evolução, mas espiritualmente não é diferente. Precisamos passar por esse burilamento espiritual, né? Então, entendendo que nós somos capazes, que Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. A irmã Vanusa lembrava da renovação, né? Que o irmão Paiva assim tão bem grafou, está lá no Templo da Boa Vontade. Todo dia é dia de renovar nosso destino. Selma Maria da Silva, em São Paulo, capital, participando do nosso tema de hoje sobre a Lei Universal da Reencarnação, disse o seguinte: eu vou aproveitar e chamar aqui a nossa irmã Aline Cassuriaga, a nossa irmã Vanusa Ribeiro, para a sequência do nosso estudo, porque a Selma faz uma observação bastante interessante. Hoje nós provocamos a audiência querendo saber por que, se as vidas sucessivas são uma realidade, nós não nos lembramos de vidas passadas. A Selma respondendo assim: não lembramos do nosso passado porque não suportaríamos. Por isso Deus colocou um véu. Quando tivermos condições, nos será revelado. Eu quero, inclusive, irmã Vanusa, convidá-la para iniciar aqui a resposta, trazendo uma mensagem bastante esclarecedora que o irmão Paiva publica no livro Os Mortos Não Morrem, página 175, quando ele escreve sobre os mecanismos justos da vida eterna. Pode compartilhar, por favor, a leitura? Com certeza. Escreve então o irmão Paiva. Muitos podem considerar injusto o esquecimento temporário das vidas anteriores quando ocorre o processo do renascimento
questionando: o que vale reencarnar e esquecer o passado? Irmão Paiva prossegue: no entanto, conforme expliquei na série radiofônica Ação e Reação, no início da década de 1990, ao comentar passagens do livro homônimo de André Luiz, Espírito, pela psicografia do médium brasileiro Chico Xavier, a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus são realmente infinitas, porquanto o Pai Celestial tudo faz para aplacar o ódio, mesmo com atitudes ou mecanismos ainda incompreendidos por nós. E o esquecimento temporário das dívidas passadas é um deles. Imaginem se regressássemos ao corpo físico, sabendo que o fulano de tal nos prejudicou em outra existência, ou se alguém tem conhecimento de que nós fizemos isso ou aquilo de ruim a ele. Dessa forma, a reconciliação ou o pagamento das dívidas, enfim, a derrota definitiva do mal pelo plantio do bem demoraria muito mais. Quando paramos para pensar, deduzimos que a melhor solução é olvidar mesmo os fatos anteriores, procurarmos saldar os débitos do pretérito e seguirmos adiante. Palavras, então, do irmão Paiva, aqui no livro Os Mortos Não Morrem, que faz com que a gente realmente pense sobre a misericórdia divina, sobre o amor que paira sobre cada um de nós nessa existência, com relação ao esquecimento das nossas atitudes passadas. O irmão Paiva deixa isso muito claro, porque iríamos pagar aquilo que precisa ser pago, ou resgatar, né, digamos assim, não é pagar, porque não é dívida, né, mas assim, aquela evolução iria acontecer da mesma forma? Com certeza não, porque nós somos seres humanos, e às vezes, até nessa existência, não é mesmo, Gesiel Júnior, a irmã Aline Castriaga, e toda a nossa audiência, tem momentos que às vezes, poxa, por que fulano fez isso? Nossa, mas eu fiz isso com fulano, com Beltrano, às vezes coisas maiores, coisas menores, e a gente fica se questionando, né? Fica, eu preciso ir lá me desculpar com aquela pessoa, com aquele ser, com a minha família, ou na empresa onde eu trabalho. E aí a gente fica, às vezes, demorando um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente fica se questionando como que vai ser, como que as pessoas vão nos receber, quais são as melhores palavras que nós vamos utilizar. Então, o irmão Paiva vem trazendo para todos nós que o melhor, nesse momento, é a gente realmente nos concentrar nessa evolução, a fazermos o bem, a entendermos os desígnios de Deus da melhor forma possível, porque tudo que Deus faz para nós é para a nossa evolução espiritual e para o nosso bem. E para quem reage, irmã Aline, dizendo, mas eu gostaria tanto de conhecer esses débitos, porque hoje me sinto mais madura, me sinto mais preparado para acessar essas informações, eu saberia como lidar. Primeiro, que nós precisamos ter bastante cuidado aqui, porque a nossa realidade espiritual é bastante ampla. Não são décadas, são centenas de anos, milhares de anos. E acessar toda essa biblioteca com tantos livros de tantas vidas pode ser realmente muito doloroso para nós. Enquanto a irmã Vanusa lia, né, essa resposta do irmão Paiva para essa pergunta que é a mais comum sobre a reencarnação, mas por que eu não lembro das vidas passadas? Fiquei pensando, irmã Aline, como é misericordiosa a justiça divina que nos permite renascer na Terra numa condição física que precisa de amparo. É o bebê acolhido por sua família, que vai ser recebido naquele lar, instruído, orientado, porque as nossas vidas são assim, feitas de conexões pessoais. Se nós tivéssemos de quitar os débitos apenas particulares, então tudo isso aqui eu fiz de ruim apenas para mim mesmo, talvez a justiça divina até abrisse todo esse conhecimento, mas são responsabilidades, compromissos que envolvem tanta gente. Então, quando nós renascemos, nós voltamos nessa condição física que necessita de amparo, precisa de instrução, acompanhamento pessoal.
É verdade, e vocês tocaram até num ponto bastante interessante, que é a misericórdia de Deus que nos dá esta oportunidade de não nos lembrarmos das vidas anteriores, até porque é algo que a gente começa, pela nossa condição humana, muitas vezes, a nos vitimizar diante das situações. Então eu quero sempre encontrar os culpados do porquê eu estou em determinada situação. E quando eu não sei o porquê, eu vou em busca dessas respostas. Então ali há um aprendizado, e a partir do momento em que há este aprendizado, há também o desenvolvimento. Nem sempre de primeira nós vamos acertar, e isso a gente tem aí no nosso dia a dia tantos exemplos, mas conforme nós vamos buscando, vamos nos esforçando, a gente vai chegar neste processo então de desenvolvimento, que não mais será necessário passarmos pelo processo da reencarnação. Daqui quanto tempo? Não sabemos, Deus é quem sabe, mas temos de galgar sempre estes passos firmes com esta certeza de que somos também amparados por esta misericórdia divina. Imaginemos só, né? Como iríamos encarar aquele que talvez em outra vida nos prejudicou de uma forma muito dolorosa e que hoje está ali dentro do nosso próprio lar? Será que conseguiríamos exercitar o amor? Será que conseguiríamos colocar em prática o perdão? Será que de fato teríamos condições de viver com harmonia com aquela pessoa tão próxima a nós? Então fica aí sempre a reflexão, e a gente vai encontrar esta mensagem de amor de Deus para com todos os seus filhos. E pensar sobre esses erros que nós cometemos em nosso passado mais distante ou mais recente, porque é preciso lembrar, aqui estamos falando das reencarnações, das vidas sucessivas, mas olhando para essa vida de agora. Então tudo aquilo que é provocado por nós nessa caminhada tem resposta imediata ou pode gerar consequências de longo prazo, que precisarão ser quitadas. Isso responde a um outro símbolo que aparece também aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que a nossa equipe selecionou para esse estudo sobre a lei da reencarnação. No versículo 4, o evangelista profeta faz essa anotação: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí, a nossa irmã participando aqui do estudo de hoje no Assunto é Jesus, deixa eu encontrar aqui a participação, a nossa irmã Ana Paula, de Itapecerica da Serra, em São Paulo, questiona o que a religião divina entende como pecado. Ana Paula, a resposta está aqui na Bíblia Sagrada, é a transgressão da lei. Todo erro praticado por nós, não importando em que contexto ele seja praticado, nós temos o hábito ainda de associar o pecado somente ao comportamento transgressor nas relações sexuais. Mas o pecado está ligado, por exemplo, à mentira, está ligado à corrupção, está ligado à intolerância. Tudo aquilo que é provocado por nós erroneamente é um pecado, portanto, uma transgressão das leis de Deus. Muita gente interagindo pelo WhatsApp sobre o nosso tema de hoje, a Lei Universal da Reencarnação como oportunidade de renovação espiritual. A Marilene Rodrigues está em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Marilene, muito obrigado por sua companhia. Escreveu assim pelo WhatsApp: viemos do mundo espiritual com o compromisso da prática do novo mandamento de Jesus, a começar por nossa família, porque temos dívidas kármicas juntos para vencer. Gostei muito dessa associação que você fez, Marilene, entre a prática do novo mandamento. Você conseguiu materializar o que Jesus espera de nós, para que essas dívidas kármicas, portanto, como resultado das nossas ações em vidas anteriores, sejam quitadas coletivamente. E ela continua: por isso não lembramos de nossas vidas passadas para vencer com o amor em Jesus, quando ele diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi para que vades e deis bons frutos. Aí a Marilene comenta: os frutos são o amor que temos uns pelos outros, mesmo e principalmente dentro da nossa família. Salve Jesus! Nós respondemos: salve Jesus! Muito interessante essa observação da Marilene, irmã Aline, irmã Vanusa, o que nos dá a oportunidade de convidar a grande audiência da Boa Vontade TV a participar das reuniões públicas, estudos ecumênicos da Bíblia Sagrada, passando pelo Evangelho, seguindo pelas epístolas, compreendendo orientações dos Atos dos Apóstolos de Jesus, também indo ao Redentor Apocalipse do Cristo de Deus. Pessoalmente,
presencialmente em nossas igrejas. Irmã Aline, vamos começar com um convite aí por Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bem, o convite sempre feito aqui a todos que estão nos acompanhando, que estejam conosco aos sábados, às 16 horas, aqui na Avenida São Pedro, esquina com a Avenida São Paulo, no bairro São Geraldo, na capital gaúcha. Venham receber sempre as vibrações de paz, de amor, de acolhimento espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Antes de a irmã Vanusa trazer o endereço da Religião Divina em Uberlândia, Minas Gerais, agora a participação da Maria de Lourdes Vitorino, de Americana, São Paulo. Na minha opinião, um mecanismo criado por Deus para não lembrarmos das nossas vidas passadas é uma grande misericórdia para conosco. Deus faz germinar sentimentos de amor em nossos corações, onde em outras vidas pode ter gerado motivações para o ódio. Nós podemos ter gerado essas motivações. Não é, Maria de Lourdes? Através desse sentimento de amor, podemos resgatar dívidas do passado. Sou apaixonada por esse tema porque encontro na lei da reencarnação as respostas para muitas indagações de meu espírito. E também vejo nesta lei o amor e a justiça do Pai Celestial para com toda a humanidade. E seguimos nesse estudo. Aí em Uberlândia, Vanusa, qual é o endereço desse ponto de luz, a Igreja Ecumênica da Religião Divina? Aqui em Uberlândia, fácil, acesso sempre, Avenida Marcos de Freitas Costa, 1840, no bairro Oswaldo Rezende, a antiga Avenida Goiânia, quando você está saindo aí para Itumbiara, para o estado de Goiás, enfim, você, claro, tem aí esse acesso super fácil para que você venha orar conosco todos os sábados a partir das 16 horas. Claro, tantos outros endereços, é só você entrar em contato com a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e acessar o site religiãodedeus.org.br. Povo querido do Triângulo Mineiro, aproveitando aí a sua participação, irmã Vanusa, quero mandar um grande beijo ao Espírito Eterno dos meus queridos avós, Neuza e Darcy, no mundo espiritual, vivos, porque os mortos não morrem. Tem mais uma participação agora, direto de Salvador, na Bahia. É a nossa irmã Denise Xavier, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A nossa mobilização para que você venha participar das reuniões públicas na religião do amor universal. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Falamos diretamente aqui da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em Salvador, Bahia, para fazer um convite especial ao seu coração. Você lembra das palavras de Jesus no Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 30? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E é tão bom quando a gente se decide a seguir os ensinamentos de Jesus, porque a vida fica mais fácil, as coisas ficam mais simples, porque nós vamos aprendendo, se fortalecendo e vencendo cada etapa, cada dor, cada desafio, cada luta com Jesus. É como o irmão Paiva nos ensina, com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. E nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, todos os sábados, às 16 horas, nós temos essa oportunidade de estudar juntos, refletir e aprender a vivência dos ensinamentos de Jesus, para que tenhamos mais leveza na alma e saibamos conduzir de forma vitoriosa os nossos fardos. Além desse momento de aprendizado, você também recebe os benefícios da água fluidificada, da imposição de mãos, e participa do momento glorioso de sintonia com a falange bendita de Maria Santíssima, a Mãe Universal da Humanidade, a Mãe de Jesus. Participe, traga a sua família e venha ser feliz na religião divina. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmã Denise Xavier, falando direto de Salvador, na Bahia. Não deu tempo de falarmos todos os endereços, são muitos por todo o Brasil, então fica a nossa dica. Acesse o portal religiãodedeus.org. Não deixe para amanhã, venha hoje mesmo participar desse ambiente de educação para o espírito, educação com espiritualidade ecumênica. Se não for possível durante a semana, venha no sábado, às 16 horas, e participe da cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus.
Quero agradecer as participações hoje da irmã Aline Cassuriaga, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a irmã Vanusa Ribeiro, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos juntos bradar nossa saudação legionária, que hoje eu quero dedicar a Lucila Alves de Souza, de Recife, no Pernambuco, sempre acompanhando o nosso programa. Também a Maria Heloísa Pereira, que disse que essa programação é uma bênção e mandou muita luz a todos. Maria Heloísa, com as palavras que nós vamos repetir agora, você vai receber também na sua casa muita luz. Bruno Ricardo Genari, na sintonia do Assunto é Jesus também, e ao Carlos Alberto Garcia, de Londrina, no Paraná, que hoje participou pela primeira vez. Carlos, sempre que seu coração mandar, mande um recado para a gente, mande uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.